para falar um pouco mais aí sobre o produto. Tá legal. Primeiro, obrigada, gente. A Zurich que agradece a oportunidade de falar sobre o produto aqui com vocês. Eu já me desculpo, porque a gente aqui na Zurich está passando por uma atualização do VPN, e aí eu não consegui conectar na rede, eu estou acessando pelo celular. E aí eu não consigo projetar a apresentação para vocês, só que eu posso enviar depois para vocês terem aí com vocês. Alice, você quer mandar pro Bruno e o Bruno projeta aí pra gente? E você vai falando? Então, o problema é que eu não consigo nem enviar para ninguém, porque tudo que eu tenho está no computador, né? Eu não tenho a apresentação salva no celular, e aí eu não consigo enviar para ele também. Ok. Então, eu vou falando sobre o produto, né, e sobre as coberturas, e aí depois que a rede voltar aqui, eu me comprometo a passar a apresentação para vocês. Ok. Ótimo. E a gente pode começar ou estamos aguardando mais alguém? Deixa eu só confirmar aqui quem mais tem para entrar. A gente já começa em 2 minutinhos. Tá. Só que é a partir da frente, tá? Alice, eu tenho uma apresentação aqui, eu vou só compartilhar para ver se essa atende aí o que você vai falar. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Beleza, meu. Chegou aí para ver? Estou visualizando aqui. Aparecendo. Eu acho que tem uma versão um pouquinho mais atualizada que essa, mas a gente pode ir seguindo com ela e aí o que não tiver nessa daí a gente comenta. Beleza. Então, acho que a gente pode começar aí. Se tiver faltando mais alguém aí, acho que vai entrando aí, ó. Legal. Bom, gente, então, o seguro de cyber, por que ele é tão importante, né? Vocês estão vendo o meu exemplo hoje, né? Eu não consigo fazer nada porque a gente é muito dependente da tecnologia, né? Então, eu não consigo pensar em um negócio que não envolva tecnologia para funcionar. E aí, falando de tecnologia, está muito conectado com a questão da proteção dos dados, né? Estamos agora com a LGPD em vigor desde agosto, e não só LGPD, né? LGPD foi um marco da legislação aqui para a gente, mas ela foi inspirada na GDPR da União Europeia,
Só que no Brasil, antes mesmo da LGPD, a gente já tinha alguns órgãos que começaram a se preocupar com a questão dos dados pessoais, né? E até por isso que o dado ele é conhecido como o novo petróleo, né? Porque é um valor inestimável. Você quer passar, Bruno, por favor? Isso. E aí, falando um pouquinho sobre o produto da Zurich, né? A gente se preocupou em deixar um produto bem completo, não só para as empresas que buscam proteção se garantirem através de uma pólice, mas a gente entende que esse risco ele está dividido em 3 partes. E o seguro em si é só uma dessas partes. Então, primeiro, né, antes da pólice em si, a gente conta com o serviço de risco e de engenharia da Zurich, onde os nossos engenheiros eles contam com uma tecnologia da NIST, que é uma tecnologia reconhecida internacionalmente, para ajudar o segurado na avaliação de risco e identificar pontos em que ele pode gerenciar melhor, né, o seu risco. E aí nós temos o seguro em si, né, com as coberturas que eu vou apresentar para vocês logo em seguida. E a terceira parte é a parte que vem depois de um evento de um ataque cibernético. A gente tem uma parceria com uma empresa especializada em gestão de incidentes. Porque o que acontece, né? Quando há um ataque cibernético, o segurado ele não vai fazendo uma analogia, né? Quando o prédio pega fogo, você vai ligar para quem primeiro? Para o bombeiro ou para a seguradora? Então, nesse sentido, né? No lugar de ligar para a seguradora e acionar o seguro, a gente tem um 0800 que dá esse primeiro atendimento para o cliente. Pode passar, por favor, Bruno. E, pessoal, só uma coisinha que eu esqueci de comentar, né? Se vocês se tiverem alguma dúvida, podem ir me questionando. Eu estou um pouquinho nervosa aqui por não estar controlando a apresentação, mas qualquer coisa vocês dão um grito aí, por favor. Joia. Qualquer coisa a gente deixa aí as dúvidas também para o final, tá, Alice? Sim, tranquilo. Certo, então aqui, como que funciona a pólice, né? A gente tem coberturas para a própria empresa, né? Para o próprio segurado e temos coberturas de responsabilidade civil. Pode passar, Bruno. E aí, explicando um pouquinho como que funciona cada uma das coberturas. Na primeira parte, que são os danos causados a terceiros, a gente tem o RC por violação de segurança de dados e privacidade, onde a Zurich paga os custos de defesa e eventuais danos que a empresa seja responsabilizada pela violação de dado decorrente de um ataque cibernético. Aqui, o que eu acho importante destacar é que muita gente tem dúvida, né? Que tipo de dano seria esse? Mas, basicamente, o que a gente precisa ter em mente é que
o dano material em si não tem cobertura. Então, o que vai cobrir é custo de defesa. A gente tem coberturas que eu vou mostrar mais na frente com relação a pagamento de resgate e cobertura para dano moral. Então, aqui o que é importante é que o dano material em si não tem cobertura, porque ele já tem cobertura em outras apólices. E aqui também está garantido a responsabilidade que um prestador de serviços do segurado causar para um terceiro. Aqui, nessa parte, a gente até coloca como um diferencial da Zurich, porque é a única seguradora que coloca afirmativamente cobertura, não só para a GDPR, quanto para a LGPD. E aí estão garantidos os custos de defesas e as eventuais multas que são aplicadas contra o segurado. Alice, essas eventuais multas são multas do órgão regulador? Isso, multa do órgão regulador. Então, por exemplo, agora com a LGPD a gente vai ter a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa agência vai ser responsável por regular o mercado no sentido da proteção de dados, e ela pode aplicar multa para as empresas. Se eu não me engano, acho que as multas vão até 50 milhões de reais, então são multas muito pesadas. E aí não só multa de LGPD e GDPR, a gente tem também, por exemplo, o Banco Central, que regula as instituições financeiras e já tem uma legislação específica para falar de proteção de dados. No caso da falta da Agência Nacional de Regulação, não vai ser emitido nenhum tipo de penalidade para o usuário, né, para o cliente. Como é que fica a questão da cobertura? No futuro, quando tiver essa agência, pode vir esse processo e vai estar coberto? Sim, é porque a agência é um segundo passo, né, que está previsto na legislação, a criação do órgão, e enquanto não há essa entidade, existe um comitê que irá regular, e eles que irão tratar dessas questões. Então, por enquanto, não existe o órgão em si, só que as penalidades elas começam a ser aplicadas a partir do ano que vem. Então, para a gente também é uma novidade como que vai funcionar, mas com certeza existem pessoas lá dentro que ficarão responsáveis por tratar dessas questões, né? E aqui, só mais um ponto sobre a GDPR, é porque existem empresas subsidiárias brasileiras, né, de empresas estrangeiras, que estão expostas à legislação da GDPR. Então, por isso que é importante ter a cobertura, né, porque você fala, mas eu sou brasileira, por que eu tenho que me preocupar com GDPR? E não só isso, porque a partir do momento que você presta um serviço para uma empresa europeia, você também está exposto à legislação deles. Fica mais fácil pegar a pingueira, é somente. Aqui, procedimentos regulatórios. Deixa eu só fazer uma pergunta ali. Isso, na verdade, então essa cobertura é uma cobertura global, né? Você pode contratar aqui, você pode tomar um processo em qualquer lugar do mundo. Como é que funciona essa cobertura de você como uma subsidiária internacional?
Qual vai ser o foro? Vai ser o foro brasileiro? Vai ser o foro global dessa empresa que você presta serviço? Por exemplo, uma empresa que está nos Estados Unidos, uma empresa que esteja na Europa. Qual foro onde vai ser regulado isso? Você tem cobertura lá fora também, por indenização? A gente geralmente utiliza o foro do segurado, né? Então, a princípio, o foro ele é brasileiro, só que o âmbito da cobertura ele é mundial. Então, a exposição que ele tiver no mundo inteiro, ela estará amparada pelo seguro. E aí, assim, a gente tem particularidades no sentido de, eu sou uma empresa brasileira e eu tenho uma subsidiária no país X, sei lá, na Argentina, por exemplo. Eu não consigo cobrir diretamente essa empresa porque a Argentina ela possui legislação específica com relação a seguro, então a Argentina não aceita uma pólice brasileira para regular o risco deles. Então você precisa emitir uma pólice na Argentina para a subsidiária dessa empresa. Então a gente trata essas questões através de programa mundial. Mas a princípio é um seguro que tem um âmbito mundial para arcar com as exposições do cliente aqui pelo Brasil. Mas se ele tiver subsidiários em outros países, a gente consegue tratar através de emissões de programas mundiais. E a gente consegue fazer isso tudo via Brasil, por exemplo. Eu, como corretor local, eu consigo fazer através da Zurich um programa. Consegue. A gente tem uma equipe aqui que trata de programas internacionais e aí a gente mapeia as exposições do cliente. Então, por exemplo, ele é uma empresa que tem subsidiária na Argentina, na Europa e nos Estados Unidos. A gente verifica, por exemplo, em que país que o corretor é obrigatório, tem país que não exige a figura do corretor. E aí, nesses pontos, né, com relação principalmente à corretagem, a gente precisaria que vocês, se acontecesse alguma situação dessa, indicassem um parceiro para intermediar essa negociação lá fora. Não tem nada mesmo, não. Isso, manda o comprovante, porque talvez se entrar com um outro nome, eu não sei, mas... Bom, aqui seguindo, né, aqui a gente ainda está nas coberturas de responsabilidade civil. Só um minuto, pessoal. O meu marido, ele trabalha do meu lado e ele está num call agora, desculpa. Coisas do home office, não tem jeito. Faz parte. Então, aqui, responsabilidades a terceiros. Aqui são as exposições na mídia, né, do segurado. Então, a gente dá o exemplo aqui, violação de direitos de difamação, calúnia ou injúria. Mais um parêntese, gente, está passando um carro aqui de propaganda eleitoral na minha rua. Novo normal, galera. Isso faz parte do nosso dia a dia agora, não tem jeito. Ai, gente, eu pago cada mico com essas situações, porque aqui passa o carro vendendo ovo, vendendo fruta, e a propaganda do supermercado, e agora com a eleição, tem de tudo aqui, é impressionante. E é sempre na hora que eu estou em alguma ligação, em alguma reunião, é sempre nessas horas que aparece. Eu acho que melhorou agora. Então,
aqui, né, de a cobertura para responsabilidade na mídia e na internet, né? Então, se, por exemplo, cair sei lá, no Facebook que uma nota da empresa com relação à difamação e calúnia, né, em uma das mídias sociais da empresa. Então, seria uma cobertura para gerenciar esse risco. Próximo, por favor, Bruno. Aí aqui a gente fala nas coberturas ao próprio segurado. Eu acho essa parte bem legal, porque apesar do seguro de risco cibernético ele ser classificado como de responsabilidade civil, né? E aí, quando a gente fala de responsabilidade civil, é sempre o dano que causar para o terceiro. Só que aqui a gente cobre alguns danos que incorrem contra o próprio segurado. Então, é um produto bem completo por conta disso. É diferente de, por exemplo, um seguro de RC profissional, que sempre que for um dano ao próprio segurado, não teria cobertura no RC profissional. E aqui a gente tem algumas coberturas que é para a própria empresa. Então, aqui desculpa, gente, o carro voltou. A gente pode seguir, Se vocês quiserem ouvir as promoções... Pode seguir que a gente está ouvindo bem você. Então tá bom. Então, aqui a primeira, de violação de privacidade, vai garantir o pagamento de custos e honorários, despesas com especialistas, né, com advogados, o consultor de TI, o consultor de relações públicas. Então, quando a gente fala de uma situação de ataque de negação de serviços, né, a gente envolve vários profissionais e a gente faz questão de relacionar todos os profissionais que estão garantidos pela pólice, né? Então, a gente tem os técnicos de informática forense, tem advogados especializados, aí tem os consultores de relações públicas para te orientar, né? E como a empresa se posiciona em relação ao mercado para tratar desses eventos, né? E tem serviços de monitoramento de crédito também e call center especializado para dar atendimento aos clientes dessa empresa que forem vítimas de um ataque cibernético. Próximo, por favor. Aqui, lucro cessante, né? Então, imagina, a gente teve, por exemplo, né, não é segurada, então eu posso falar, um evento com a Avon. Não sei se vocês acompanharam, mas a Avon, ela foi vítima de um ataque de hacker e eles ficaram dias com a operação paralisada. Então, imagina qual que é o lucro cessante da Avon por esses dias que eles ficaram sem poder operar. Então, é isso que vai garantir aqui nessa cobertura. Você pode explicar melhor como que é esse ataque de negação de serviço? Por favor. Esse é o nome que a gente escolheu para o ataque de hacker mesmo, né? Porque imagina, por exemplo, um ransomware, que o hacker ele entra dentro
da informações a solicitar um resgate para descriptografar aquela informação. E aí, enquanto eu não pago o resgate, você não consegue fazer nada. Então, é isso que a gente chama de serviço. Porque o meu serviço está sendo negado por conta de um ataque cibernético. Não sei se ficou claro. Ficou claro, obrigado. Pode passar. Bruno. E aí, quando o lucro cessante, né, a gente tem algumas variações dessa cobertura. Uma delas é o lucro cessante por falha de sistema. Então, é como se fosse uma cobertura de RC profissional dentro do risco cibernético. Então, é uma falha do sistema do segurado que ocasionou a paralisação da atividade dele. E aí só será verificado aqui que não pode ser intencional, né? Tem que ser acidental ou negligente. Danos à reputação. Então, aqui quando há um ataque cibernético, né, a mídia que isso tudo gera é muito negativa para o cliente. Então, quanto que o dano à imagem do segurado foi afetado por conta desse evento e quanto que isso impacta na operação deles. Então, aí aqui, através dessa cobertura, o segurado vai conseguir tratar, fazer uma nota numa imprensa ou por meio eletrônico ou digital, né, para gerenciar esse tipo de risco. Pode passar, Bruno, por favor. Aqui, despesa de substituição de ativo digital e custos de melhoria de hardware. Aqui a gente coloca como um diferencial da Zurich também. Então, o que é substituir um ativo digital, né? Por exemplo, o meu backup, eu perdi todo o meu backup. E aí eu vou precisar contratar especialistas para tentar recuperar esse meu ativo que eu perdi. E custo de melhoria de hardware é se você precisar fazer alguma atualização no seu sistema, no equipamento, para mitigar, né, ou evitar que um evento semelhante volte a acontecer. E aí aqui a gente dá alguns exemplos, né, de melhoria de hardware, por exemplo, aumento de velocidade do processamento, ou atualização para uma versão mais segura ou eficiente, é mais nesse sentido. Aí aqui a gente dá a cobertura de ameaça cibernética, que é o pagamento do resgate em si. Então, por exemplo, sofri um ataque cibernético, aí o criminoso entra em contato comigo, né, com a empresa, e começa a te extorquir.
E aí ele está em contato com você num momento muito frágil, né? Porque você está desesperado porque precisa continuar a sua operação. E aí começa a ceder à pressão do criminoso, né? E é sempre isso que a gente pede para que o cliente evite, né? Então, por isso que naquela cobertura de resposta a incidentes, a gente tem especialistas, inclusive, para negociar com esses criminosos. E a própria polícia, ela recomenda que o cliente não saia pagando esse tipo de resgate, né? De extorsão. Mas se acontecer e pagar, é uma das coberturas garantidas pela apólice. Só é importante que aqui é reembolso, né? Então, quem paga é o cliente e a seguradora reembolsa o valor que ele pagou a título de resgate. Mas nesse caso aí de resgate, tem que ter a anuência da seguradora, ou não? Sim, tem que ter, mas só que é uma coisa que a gente não consegue controlar muito, né? Então, por exemplo, num sábado, a seguradora dela não tem ninguém para atender a regulação do sinistro, e aí eu fui vítima de um ataque cibernético em pleno sábado. E eu preciso, e o sábado, por exemplo, se é para um shopping, é o dia que tem mais vendas para a empresa, né? Então, eu não posso ficar com a operação parada. E aí, se ele paga direto, sem anuência da seguradora, ele pode utilizar aquela cobertura deixa eu ver qual que é o nome, de custo de emergência. Porque foi numa situação de emergência e precisou tomar uma decisão, e aí até aquele valor, que geralmente é 10% do limite máximo de garantia, até aquele valor ele pode tocar sozinho, que a seguradora reembolsa. Ok. E aí, uma cobertura acessória dessa daqui é o pagamento de recompensa, porque o que acontece, né? A gente não só tem hackers criminosos, a gente tem aqueles hackers que prestam um serviço para as pessoas de uma forma positiva. Então, para situações em que o hacker do bem, que a gente chama, ele identifica uma falha de segurança e informa isso para a empresa. E aí a gente dá um sublimite para você bonificar aquela atitude desse hacker. Porque se fosse um criminoso que tivesse identificado aquela falha, imagina o prejuízo que essa empresa poderia ter. E essa daqui, o legal é que ela não tem franquia, né? Geralmente é concedido 1 milhão para pagamento de recompensa. Bom, falando um pouquinho dos diferenciais, eu acho que eu acabei destacando algumas das coberturas que são diferenciais da Zurich. O serviço de risco de engenharia que a gente tem, eu não vi nenhuma seguradora até agora que ofereça algo parecido, porque como que funciona, né? A gente marca um call com o cliente, esse call leva entre 1 e 2 horas, e aí o povo fala, não, isso daí é inspeção de risco, e não tem nada a ver com isso.
são feitos alguns questionamentos dos nossos engenheiros com os responsáveis de segurança da informação da empresa, só para identificar pontos que podem ser melhorados. E com isso é emitido um relatório, e esse relatório ele é entregue para o cliente para que ele melhore o próprio risco. Então, aí a gente tem um modelo de proposta de adesão, que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, mas para as pequenas e médias empresas que faturam até 40 milhões, elas conseguem se atender a alguns critérios que a gente relaciona, já consegue contratar sem precisar da intervenção da seguradora. É só preencher um questionário com poucas perguntas e já consegue ter acesso a uma apólice de seguro. Facility, né, Alice? Nós vamos distribuir isso daí depois para os comerciais. Ah, legal. Eu tenho uma dúvida aqui em relação a protecionais. Você chegou a falar agora no finalzinho sobre essa questão do custo de melhoria de hardware, né? E quando vocês vão analisar o risco, vocês fazem algum tipo de teste no sistema do cliente? E também analisam se tem algum tipo de consultoria em segurança de TI, um firewall, alguma coisa do tipo? Não, esse tipo de teste a gente não faz. O que a gente faz através do serviço de risco de engenharia que nós temos é perguntar para o cliente se ele tem determinada, por exemplo, você tem serviço de resposta a incidentes dentro da empresa? Aí o cliente vai lá e fala, não tenho. Então, é esse tipo de levantamento que a gente faz. Não que a gente vá fazer teste de, sei lá, vou enviar um phishing para o cliente para ver se alguém clica no link. A gente não faz isso. Mas pelo menos um mínimo de protecional o sistema dele tem que ter, ou não? Sim. A gente, que nem, por exemplo, tem proteção antivírus? Por mais incrível que pareça, tem empresa que não tem nenhum. Então, se não tiver, por exemplo, antivírus ou firewalls, o que a gente considera como mínimo, a gente acaba não seguindo no risco ou orientando o cliente que implemente essas proteções, e aí a gente dá um prazo para ele se adequar. Então, por exemplo, não tem antivírus. Tá bom, se você quiser uma apólice da Zurich, você precisa ter antivírus. Então, eu te dou um prazo de 3 meses para você implementar essa proteção. E aí, tudo isso é analisado no caso a caso. E são todas as situações que são levantadas durante esse serviço de engenharia de risco. São informações obrigatórias também do questionário, né, de avaliação de risco, né? Isso, por exemplo, no questionário a gente pergunta, você tem uma política de proteção de dados? A maioria das empresas não tem. E aí, com a LGPD, ela é obrigada a ter uma política. Então, se responde que não tem, por exemplo, tá bom, você não tem, mas como que está o seu processo de adequação à LGPD? Você pretende implementar quando? Então, é esse tipo de levantamento que a gente faz. Porque a ideia é que a gente consiga, junto com o cliente, essa melhoria do risco, porque é bom para os dois lados, né? É bom para a empresa que se protege de uma forma melhor e é bom para a Zurich que
aprende com isso e que tem um cliente que está preocupado com o gerenciamento do risco. Aí eu falei um pouquinho dos programas internacionais, né? Tem cobertura afirmativa para GDPR e LGPD, o serviço de resposta a incidentes, que é oferecido pela Crawford, né? Uma parceria da Zurich com a Crawford. Então, o cliente que fecha o seguro de cyber com a Zurich recebe junto com a policy um 0800, que em caso de algum incidente de ataque cibernético, ele liga nesse 0800 e recebe todas as orientações. Acho que eram isso. Bruno, você tem por acaso o Facility aí que a gente poderia mostrar para eles? A gente tem, inclusive, uma versão do Facility que é voltada para corretor de seguros. Não sei se vocês já contam com a policy de vocês, mas a gente fez uma versão do Facility para o corretor, e aí já vai sem o carregamento de comissão. Bruno consegue mandar para a gente aí depois, Bruno? Consigo. Show. Deixa eu só botar na tela aqui, só um minuto. E aí do Facility, que a gente gosta de ressaltar também, é que se por algum motivo não se enquadra no Facility, não quer dizer que a gente não vá fazer. A ideia é que seja um processo facilitado para essas empresas menores. Mas se ela não se enquadra nos critérios definidos ali, pode mandar para a gente e a gente trata o risco pela subscrição. Está na tela aí de vocês, a Facility? Sim, já está aparecendo aqui. Olivia, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês veem a gente fazer uma venda, o seguro de cyber embutido em algum tipo de apólice? Por exemplo, D&O, RC. Você acha que isso é possível, de você conseguir mesclar como um produto secundário dentro de algum produto? Minha pergunta é porque é o seguinte: hoje, muitas das empresas, elas não têm orçamento, né? Provavelmente ano que vem até já começa a planejar isso. Muitas delas provavelmente não vão ter esse orçamento por uma policy de cyber, né? E não estão pensando nisso. Por mais que a lei aí obrigue, etc. Vocês têm uma ideia, ou de repente seria possível pensar num produto diferenciado para Globos, de vender isso, por exemplo, dentro de um RC, operações? Ou você acha que as coberturas são muito diferentes, até porque você tem uma cobertura para o próprio segurado e etc. Isso fica mais complexo? Nem que seja para cobertura de LGPD, né? Olha, a princípio a gente ainda não começou a pensar em oferecer a cobertura dentro de outros ramos. Primeiro porque assim, não é só criar uma cláusula dentro daquele ramo e oferecer o seguro, né? Eu tenho que cadastrar um produto novo na SUSEP para oferecer um plano secundário do cyber dentro do RC geral, por exemplo. Ou do RC profissional, que nem, se eu não me engano, a Excel ela tem um produto para a empresa de tecnologia que na mesma policy garante o RC profissional e o risco cibernético em um só documento, perfeito, né? Só que para fazer isso, eu preciso cadastrar um produto dentro daquele produto primário. Então, exatamente, não é só uma cláusula particular, eu tenho que envolver a minha área de produto para protocolar um processo secundário dentro da SUSEP e aí sim começar a comercializar dessa forma.
E Mas você a não acha que gente, isso faz sentido? nesse Assim, primeiro momento ainda... a minha pergunta é muito mais se faz sentido do que você vê. Vamos dizer, para empresas grandes de tecnologia, eu até acredito que uma pólice separada isso resolva, mas para empresas menores, né, até para a gente ter uma abrangência e eles acabarem se adequando à nova legislação. Isso não seria uma ideia? Até porque hoje qualquer Eu acho empresa tem que dado, né, sim. de cliente, né? Sim, eu acho que faz todo sentido, sim. Só que pelas características do produto, né, pela complexidade que se envolve, a gente, nesse primeiro momento, prefere tratar separado dos demais ramos, mas até por isso que a gente pensou no facility para essas empresas menores, com opções de limite menor e o prêmio consequentemente baixo, que eles consigam arcar com o custo do seguro, porque se eu colocar uma cobertura de cyber dentro do, sei lá, do property, por exemplo, eu não... O subscritor de property, ele com certeza tem todas as qualidades para vender as coberturas de property, né? Incêndio, alagamento e tudo mais, mas será que ele vai conseguir avaliar o risco cibernético daquela empresa? Então, uma cobertura de um ramo dentro de outro, a gente precisa avaliar isso também. Para a gente, ficaria mais fácil, por exemplo, oferecer uma cobertura de cyber dentro de algum dos produtos de financial lines, porque está dentro de casa, né? Os escritores Sim, são mais fazem são a os mesma. mesmos, então estão mais em linha, né? Porque, por exemplo, eu sou subscritora de D&O, de RC profissional e de cyber. Então, eu poderia avaliar, por exemplo, uma cobertura de cyber dentro do RC profissional. Ou dentro do D&O, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso. Assim, até entendo, mas o D&O... É uma conversa que a gente está deixando... Pode falar, Pode desculpa. falar. Não, é só... Até me fugiu o que eu ia complementar, mas é mais... sim, que a gente... É uma conversa que a gente vira e mexe, a gente tem, porque a gente vê o mercado caminhando para oferecer soluções nesse sentido, só que nesse primeiro momento a gente prefere tratar no produto específico. Perfeito. Tem mais uma questão aí que existe alguma coisa relacionada à retroatividade da pólice? Sim, existe o conceito, né, de retroatividade e o cliente que deseja contratar uma pólice a partir de agora, a retroatividade é a partir do início de vigência. E aí, imagina uma situação, por exemplo, porque o que acontece é que os cybercriminosos, que são mais especializados em invasão de sistemas, eles entram no sistema da empresa e ficam ali quietinho para não ser descoberto. E ele fica ali aprendendo como que funciona, onde estão as falhas do cliente, e ali ele passa meses dentro do sistema, e aí depois que ele se sente seguro, ele vai lá e bloqueia tudo, sabe? Sequestra os dados. Então, em algum sinistro relacionado a esse exemplo que eu dei para vocês, a gente avaliaria quando que o hacker entrou no sistema. Então, se ele invadiu
antes do cliente ter a pólice, esse evento não teria cobertura. Então, só garante Então, a ocorrência ela invasões. começa no momento que inicia o crime, não na hora que ele aparece, né? Exatamente. Então, a retroatividade é nesse sentido. E no caso de findar a pólice, se ele não renovar, ela cobre mais quanto tempo aí? Aí a gente tem como características dos produtos de responsabilidade civil, né? A gente tem os conceitos de prazo complementar e de prazo suplementar. Então, se o seguro ele não é renovado, o cliente ele tem direito a 12 meses de prazo complementar, e aí o prazo complementar não tem cobrança de prêmio, e ele pode adquirir o prazo suplementar, que, por exemplo, para 12 meses é cobrado 75% do prêmio que ele pagou durante a vigência da pólice. No caso, por mais 12 meses, né? Além do complementar. Isso, exatamente. E aí o suplementar ele só pode ser contratado durante o período complementar. Então, ele tem 12 meses para fazer a opção pelo prazo suplementar. Se no caso aí, antes desses 12 meses, ele optar por contratar outra pólice, cai por terra a questão da retroatividade, né? A retroatividade vai ser mantida se o seguro for renovado, né? E aí, Não, eu digo dentro do prazo complementar. Não renovou, ele está dentro do prazo complementar, ele volta a renovar, a retroatividade zero, no caso, né? No início da nova vigência. Eu só consigo manter a retroatividade se não houver gap, né? Que a gente chama de, se não houver buracos das vigências. Então, se ele sempre renovar a pólice dele, mesmo que não seja com a mesma seguradora, ele vai ter direito a essa retroatividade. Se ele decidir não renovar mais, aí entra em vigor o prazo complementar de 12 meses, e aí durante o prazo complementar ele fala, poxa vida, essa pólice é muito importante para a gente, não vamos deixar de renovar, vamos fazer de novo. Aí ele vai ter uma nova vigência e a retroatividade começa a contar a partir dali. Só que a pólice anterior, ela continua no prazo complementar e depois, para aquela retroatividade que ele tinha, ele pode contratar o prazo suplementar. Ok. Então, aqui, ó, esse é o que o Bruno está projetando, é o nosso facility. Então, a gente apresenta aqui o produto, relaciona as coberturas. Pode rolar mais, Bruno. Aí aqui as principais coberturas a gente já explica como que funciona. O serviço de resposta a incidente ele está garantido e a gente explica o que está envolvido dentro dessa gestão do incidente. Pode baixar mais? Aí aqui, para empresas com faturamento entre 1 e 40 milhões, faz o enquadramento pelo faturamento da empresa, e aí a gente tem opções de limite a partir de 500 mil até 5 milhões para a empresa se proteger. E a gente deixou
o mais competitivo possível. Aqui, o maior prêmio para a última faixa de faturamento e o maior limite seria de R$40 mil. E aqui já está o prêmio total, né? Então tem 20% de comissão e já tem o IOF aqui também carregado. Pode ser parcelado em 5 vezes sem juros ou até 7 com 1,5 de adicional de fracionamento. Aí, em seguida, a gente relaciona as coberturas. E aí vem a parte de para que tipo de perfil de cliente que se aplica esse facility, né? A gente relaciona os principais, mas não estão todos relacionados aí. Só é importante verificar se por acaso não está essa atividade que a gente está observando no momento, se não está relacionada em atividades excluídas. Então, por exemplo, se for uma instituição financeira, eu não consigo tratar de forma automática pelo Facility, porque demanda uma análise mais profunda desse perfil de atividade. Então, a gente olha na subscrição e por isso que o Facility não se aplica. E aqui a gente relaciona as atividades em que não se aplicam, mas o Facility não se aplica, mas quer dizer, a gente avalia na subscrição. E aí, a gente coloca, por exemplo, proteção de dados, então a gente ali os requisitos para aceitar o risco. E podem que no formato de questionário, né? Então eu não faço nenhum questionamento. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora voltou, Alice. Ficou Voltou. bastante tempo Tá mudo. bom. Voltou. Então, não está em formato de questões, né? São afirmações. E aí, quando o cliente ele assina essa proposta, ele está me dizendo que concorda com aqueles critérios que a gente relacionou. Aí aqui Os ele critérios de preenche. aceitação, né? Não tem o questionário em si, mas tem os critérios de aceitação. Exatamente. E aí ele CNPJ, assina e data, e isso já é o pedido de emissão. A gente segue com o procedimento pré-policy e posteriormente aquele kit de emissão é enviado para vocês para repassar ao cliente. E os riscos que não se enquadram, a gente pede para o cliente preencher um questionário específico, mas o nosso modelo de questionário, ele também a gente procura deixar o mais enxuto possível, então é um documento
Falhou novamente aí. Voltei, gente. Voltou, agora voltou. Voltou. Estão me ouvindo? Agora sim. Voltou? Tá. Voltou. Então, para os riscos que não se enquadram aí nesse facility, a gente pede o preenchimento do questionário, mas também não é um questionário muito complexo, né? A gente procurou deixar ele o mais enxuto possível, e aí, com o preenchimento desse questionário, a gente consegue seguir com a avaliação do risco. Essa emissão é feita em quanto tempo? É o prazo SUSEP de 15 dias? A gente tem esse prazo da SUSEP, mas para os facilities, né, pela característica da funcionalidade desse mecanismo em si, a gente procura concluir a emissão em 5 dias úteis. E aí a gente trabalha para concluir esse processo dentro desse período, mas aí no máximo seria os 15 dias da SUSEP. É isso. Se alguém tem alguma dúvida aí, queira tirar, fazer suas perguntas aí, é o momento. Não sei se a Alice tem mais alguma coisa para acrescentar aí na apresentação. Não, Esse eu acho que facility era o isso. facility nós vamos discutir aqui internamente, até para ver o meio de distribuição desse produto. Não, legal, acho que eu posso mandar para vocês a apresentação, a última versão do Facility, dá para mandar também a versão que é exclusiva para, se vocês, Globus, quiserem contratar o seguro, a versão também, ela está descarregada de comissão, então o valor é menor do que esse que o Bruno apresentou. A gente pode apresentar para vocês também. E eu acho que é isso. Eu posso levantar aqui também o folder do produto que pode ajudar vocês na divulgação aí. Mas era isso. A gente tem as condições gerais também, que está disponível no site da Zurich, que a gente consegue disponibilizar para vocês também. Mas era isso o que eu tinha para comentar. Joia. O Bruno depois manda aí para a gente, né, o material, né? Mando sim, sem problema nenhum. Show. Beleza. A procura, além da procura ter sido, tem sido grande aí, a procura pelas cotações e as conversões também, Alice? No quesito de conversão, de emissão de apólice, tem sido? Está aumentando tudo, sabe? O volume de cotações está muito alto, né? As empresas estão procurando bastante esse produto. O prazo para converter continua um pouco extenso, então a gente apresenta uma cotação hoje e passa meses negociando até que consiga fechar o negócio. Mas a gente tem fechado muita conta que a gente apresentou no primeiro semestre desse ano, e aí está fechando agora. Então, tem levado aí de 3 a 4 meses para converter, mas a gente tem convertido bastante negócios. E também, o que vem aumentando é a questão dos sinistros, né? Então, se vocês entrarem no site da SUSEP hoje para consultar, fazer aquela consulta prêmio seguro, a Zurich é que tem mais sinistros atualmente, que aumentou drasticamente o nosso volume de sinistros também nesse período.
Perfeito. Alice, é o Rafael que está falando aqui. A gente está com uma cotação com vocês, num cliente chamado Daniel Advogados. Se você puder dar uma forcinha aí, que pode ser talvez Nós vamos falar aqui, Rafa, depois da apresentação aqui com ele. Não, legal. Vou anotar aqui. Eu não consigo constar agora, porque eu ainda estou sem acesso à rede, mas eu vou anotar. Tranquilo. E escritório de advocacia é uma atividade que a gente tem muito apetite. Então, eu vou olhar com quem que tá e aí a gente retorna essa cotação para vocês. Perfeito, te agradeço. Então, acho que assim, de minha parte é isso aqui. Pessoal, aí alguém tem mais alguma dúvida? Queira tirar? Não, de boa. Então, acho que é isso, Alice. Acho que ficou aí bem explicado aí a questão do seguro. E com material a gente vai fazer a divulgação aí interna e disponibilizar aí também para os comerciais para a gente ofertar aí o produto dentro da nossa rede aí de clientes. Tá bom, pessoal. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Agradeço aí mais uma vez. Aí, desculpa, se você puder me dar só mais um minutinho aí. Puder ficar aí mais um pouquinho aí, só para a gente falar rapidamente, eu vou ser o Bruno. Claro. Beleza. Obrigado, Alice. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alice. Um abraço aí. Bruno. Valeu, pessoal. Bem, gente.